no ar e hoje nós continuamos com a série Não Tenha Medo da Mudança. E para falar sobre isso, nós vamos bater um papo com Jéssica Santos. Ela é uma empreendedora de sucesso e vai conversar conosco sobre a trajetória de sair da zona de conforto e empreender. Fique comigo que está imperdível! E os nossos beijinhos conectivos estão mais que especiais. Eles vão para o nosso telespectador assíduo Ricardo Abel, Maria Dantas, Pastor Martins, vai para Mércia Santos do Santo Antônio, Gilda e Kátia, todas elas mulheres fênix. Beijão para vocês! E o momento da dica de hoje é muito especial para mim. Nós convidamos vocês para o primeiro aniversário do grupo Mulheres Fênix. Esse grupo foi idealizado por mim com a finalidade de reunir mulheres e levar uma palavra de motivação e fé. Vai ser realizado no dia 19 de agosto, às 15 horas, no CAIC do Bairro Industrial, vizinho à LBV. Nós vamos contar com a palavra com a psicanalista Sheila Queiroz, vamos contar com música com Ciene Melo, Daniel Andrade e Rosimeire Santos. Vale a pena conferir. E agora sim, estamos de volta e vamos conversar com Jéssica Santos. Ela é empreendedora, uma mulher de fé e vai nos contar um pouco da sua trajetória, da mudança para empreender, de sair da zona de conforto e hoje ser uma empreendedora de sucesso. Jéssica, muito feliz por você estar no Conectando Vidas. É um prazer para nós. É um prazer para mim poder estar aqui participando do seu programa. Estou muito feliz. E assim, para os nossos telespectadores que não conhecem, quem é Jéssica Santos? Então, eu tenho 37 anos, sou proprietária da loja Astro Inovação Moda Atacado, tenho 3 filhos, sou casada e estou no ramo do negócio, assim, individualmente, agora na faixa de 2 anos e um pouquinho, porque quando eu iniciei a loja foi junto com meu falecido esposo, Astro, por isso que hoje a loja se chama Astro Inovação Moda Atacado. Antes era somente o nome Inovação. Após o falecimento dele, eu resolvi homenagear e coloquei o nome Astro Inovação Moda Atacado. Certo. Mas assim, Jéssica, como foi que surgiu esse desejo por empreender? Você já nasceu com esse dom? Teve que mudar alguma coisa? Sentiu medo? Então, na verdade, assim, eu sempre vendi na minha juventude, né, minhas coisinhas, mas na verdade eu comecei trabalhando como professora. Meus pais tinham colégio e aí eu ajudava meus pais lecionando, tomando conta das crianças de 2 e 3 anos. O ramo do negócio iniciou realmente depois que eu conheci o meu falecido esposo Astro, que ele já trabalhava com comércio. E aí acabou que nós abrimos a loja. Só que a loja, assim, ela tem uma história interessante, porque a gente, na época, estava trabalhando com escola, acabou que a gente passou uma dificuldade financeira muito grande, e um dia nós recebemos a visita do genro e da filha dele lá em casa, e eles apresentaram para a gente uma mercadoria, e disseram que essa mercadoria tinha muita saída e tudo mais. Começou a nos falar das lojas de atacado que existiam no Shopping Box, que a gente não conhecia. E daí eu peguei a mercadoria que eles nos apresentou naquela noite e postei no Marketplace do Facebook, sem Astro saber, sem nada. Aí eu postei, fui dormir 3 horas da manhã respondendo as pessoas, dizendo eu quero a mercadoria, eu quero. Aí quando foi pela manhã, aí eu falei, olha Astro, eu postei a mercadoria e tem muita gente interessada, querendo comprar no atacado. Só que assim, a gente estava numa situação financeira muito complicada e a gente não tinha dinheiro para comprar mercadoria. O único dinheiro que nós tínhamos era do salário dos professores. Era a única coisa que a gente tinha para apostar. E assim nós fizemos. A gente comprou a mercadoria, né? Para poder começar no ramo do atacado. Aí não tinha dinheiro, a gente apostou o dinheiro do salário dos professores, aí tinha a mercadoria. Na época a gente morava em um condomínio, não ia ter como a gente comercializar, por conta do movimento, o pessoal não ia deixar. Aí minha tia cedeu um espaço lá no Santos Dumont, que foi onde nós começamos.
para a gente poder comercializar a mercadoria. Só que a gente não tinha móvel, não tinha nada. Recurso lá embaixo, a gente pegou uns pallets, o pessoal que vendia pallet usado, a gente colocou no chão, colocou a mercadoria e aí nós começamos a vender, mesmo assim. Na primeira semana nós fizemos o dinheiro dos professores, que foi o que nós investimos, e o dinheiro de comprar novamente a mercadoria. E quando Deus está no projeto já é assim, né? É. Ô, Jéssica, e assim, mas você não teve... Você lidou com o medo, assim, o medo de mudar de ramo, quer dizer, sair, né, de professora para começar a empreender sem dinheiro. Como foi? Então, essa saída da na sua verdade, assim, a minha vida é muito voltada para o lado espiritual. Nesse período que a gente estava passando por uma dificuldade financeira, eu estava fazendo campanha no monte. Eu gosto muito de subir o monte. E aí Deus usou a pastora para dizer que estava dando a última alternativa a gente no ramo do negócio e que a gente agarrasse. Então, quando veio assim a ideia que eu vi que a coisa se sobressaiu assim muito rápido, eu vi que já era realmente ali o agir, o trabalhar de Deus, entendeu? Uhum. Aí pronto, nós estamos confiando. Aí a gente vendeu na primeira semana, e quando foi na segunda semana, nós começamos a comprar os móveis de reciclagem, porque o recurso ainda era pouco, e aí nós fomos girando. Eu sei que quando foi, aí nós abrimos a loja em outubro. Quando foi no mês de dezembro, surgiu a oportunidade da gente ir lá para o Shopping Box. Foi quando realmente a gente começou assim, a alavancar nossas vendas. Eu não sabia trabalhar com as redes sociais, eu não sabia utilizar grupos de WhatsApp, Instagram. Fui aprendendo com as próprias clientes, porque eu só divulgava realmente no Facebook. E aí elas diziam, não, tem que ter o grupo do WhatsApp. Aí eu ficava observando, aí comecei a montar o grupo. Então, não, você tem que trabalhar no Instagram. Esses foram um dos seus desafios. Isso. Né? Então, quando você montou a loja, fora esses desafios, você teve outro, assim, os principais desafios nesse começo? Então, porque, como eu falei, a gente tinha a escola, então tinha que lidar com a escola para poder administrar e, ao mesmo tempo, tinha que focar na loja, tinha a casa e tudo mais. Foi, assim... uma sobrecarga muito grande. É. Mas, assim, para a glória do Senhor, eu fui conseguindo lidar, entendeu? Mas, assim, temerosa fiquei muito. Principalmente quando a gente apostou, assim, o único dinheiro que a gente tinha que praticamente não era nosso. A gente tinha a nossa responsabilidade para cumprir, isso, entendeu? O maior medo foi esse, foi da gente, assim, de... tá colocando meu esposo na época nenhuma coisa que eu não sabia se ia dar certo. E assim, era um risco grande, porque como eu falei, a gente não tinha outro recurso para poder buscar. Era a última alternativa, era aquela, entendeu? E assim, como é que a sua fé, né, a fé cristã, influencia na tomada de decisões no negócio? Eu sempre, assim, sempre procuro muito, assim, buscar Deus em oração e sempre muita campanha em monte, eu sempre estou indo. Às vezes, quando eu não vou fazer campanha, às vezes eu subo sozinha, que o pessoal até fala, porque é louca, não, às vezes, assim, eu preciso ficar agoniada, ter um particular com Deus. Assim, eu não consigo ficar muito tempo assim distante do Senhor, da casa dele, de buscar ele, entendeu? É uma coisa assim que quando eu fico muito distante dele, me sufoca. E você leva esses valores para a sua loja, para a gestão da sua loja no dia a dia? Você tem alguma coisa que diferencie por conta da sua fé? Eu acredito que sim. Assim, geralmente muitas pessoas assim me citam como exemplo assim a minha fé, tanto na família como amigos, assim, as pessoas mais íntimas, clientes mesmo assim já passaram por várias situações onde eu podia assim dar um suporte, dar um apoio com relação à palavra do Senhor, ao poder de Deus, entendeu? Mostrar que Deus ele pode tudo, que ele faz o impossível acontecer na vida da gente. Então é trabalhando e ali, exercendo a fé. Exercendo a fé, levando a palavra, isso, né? Dando uma palavra sempre de incentivo às pessoas. É. Né? E como você consegue conciliar sua vida pessoal, sua vida cristã, o empreendedorismo, quer dizer, cuidar da loja, filhos, que são multitarefas, né? Muita tarefa mesmo, assim. Antes era mais fácil para mim, porque quando o meu falecido esposo ele era vivo, a gente dividia as tarefas. Ele tomava conta do financeiro, eu tomava conta da parte da administração da casa, de divulgação da loja, essas coisas assim. Só que aí depois que ele faleceu, ficou assim uma sobrecarga muito grande. E muita gente também, aí foi onde eu realmente pude mostrar que realmente eu
estava no ramo porque eu também entendia porque eu ajudava ele. Porque até então, muitas vezes as pessoas achavam que era só ele que fazia e exercia o trabalho, entendeu? Era um trabalho conjunto, só que assim, eu nunca fui de me sobressair muito, de me mostrar muito. Tenho me mostrado até mais agora. Muita gente até nem me conhecia, porque eu nunca fui de estar me mostrando nem nada. Então, assim, quando ele faleceu, ficou uma carga muito grande, porque tinha o nosso filho de 11 anos, que para ele foi uma perca muito grande, e aí eu tive que lidar com administração de casa, de finança, de loja, de funcionário, de tudo. Então, assim, foi um desabado imundo na minha cabeça. Só que, para a honra e glória do Senhor, como Ele sempre me sustenta, eu só fiquei em casa, só pude ficar em casa na primeira semana. Na segunda semana eu já tive que trabalhar, porque eu tive que dar conta de pagar representante, fornecedor, dívida e tudo mais. Então, assim, foi uma sobrecarga muito grande. Eu achava até que eu não ia ter capacidade de conseguir lidar com tudo isso, porque foi muita responsabilidade, entendeu? Mas existe uma força. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e no momento certo Ele nos impulsiona, né? E Deus, ele me carregou mesmo, assim, no colo de uma forma, assim, sobrenatural, para mim poder colocar minha cabeça no lugar para cuidar de meu filho, das finanças e de tudo, entendeu? E assim, quais são os critérios que você usa? Porque eu conheço a loja, eu compro. Quais são os critérios que você usa para escolher? Então, eu observo assim muito, eu praticamente assim, eu entendo muito o meu público, do que realmente minhas clientes gostam, do que elas gostam de se vestir e tudo mais. É tanto que se observar assim, minhas roupas, elas são roupas assim mais comportadas, mais recatadas. Acompanho um pouco da modinha também, porque você tem que ter de tudo um pouco. Claro, Só que assim, eu fui construindo um público que, assim, digamos que um pouco diferenciado, entendeu? Que se identifica também não só com minha loja, como também comigo na maneira de se vestir, entendeu? Então, assim, minhas clientes, eu observo que elas se identificam muito com a mercadoria que eu escolho. Elas gostam muito de vestido, entendeu? De se vestir assim um pouco mais clássica, elegante e moderna ao mesmo tempo. Jéssica, teve algum momento que por conta do medo você pensou em desistir? Você pensou em dizer, não, eu vou dar uma parada, eu não estou conseguindo, eu não vou ser capaz? Teve vários momentos, assim, na minha vida que realmente, assim, eu dizia, Senhor, hoje é o último dia, hoje eu entrego os pontos, hoje não dá. E o que te impulsionou a prosseguir? Cristo mesmo, porque Ele usava as pessoas para dizer. Eu estava uma vez, eu tenho vários testemunhos de fé, assim, de Deus realmente falar comigo, porque Ele faz assim de uma maneira sobrenatural. Eu estava passando por um processo, foi quando teve um probleminha lá do negócio da mudança da loja da Rua Lagarto, que a gente teve que voltar para o Santos Dumont. E assim, eu estava muito angustiada, porque eu fiquei praticamente 2 semanas sem trabalhar, trabalhando numa loja só, com muito aperto, lá no box da para atender os clientes direito. A forma de trabalhar de algumas clientes era diferente, estava acostumada a ter o espaço e tudo mais. E acabou que eu gerei, assim, acumulando dívida, uma coisa e outra. E eu estava numa situação que eu digo, Senhor, pronto, agora eu já vi, agora é o fechar de porta, porque ele não vai ter condições. E Deus usou um morador de rua, eu estava indo na mercearia, e aí ele usou um morador de rua que estava passando, e ele pegou e disse bem assim, aí Deus mandou ele dizer que se acalme, porque vai ter vitória. Amém. E foi uma coisa assim, eu comecei a chorar. E quando foi na outra semana, tudo se encaixou de uma forma assim, tão sobrenatural, que só o agir de Deus mesmo, assim, para colocar tudo no lugar, assim, tudo tão perfeito e tudo tão rápido. Então, assim, você, durante esses momentos de dificuldade, você também usa a fé, não é? E espera o trabalhar de Deus, espera Deus agir na sua vida, dar o comando. Eu não vou mentir que muitas vezes assim eu fraquejo não, porque é da gente mesmo, nós somos falhos. Muitas vezes eu fico, Senhor, não é possível, acho que agora o Senhor me esqueceu, não está me vendo, está me olhando mais. Mas é porque... Aí a gente chora, a gente se derrama, a gente clama, né? Pede a Ele para que Ele olhe. E quando a gente pensa que Deus não está agindo, é no silêncio que Ele realmente está trabalhando nas nossas vidas. É porque nós esquecemos que no mundo nós teremos aflições. Isso. Não é? Então, assim, todos nós, independente do ramo, independente do poder aquisitivo, nós vamos ter aflições, Com né? certeza. Mas Ele diz, tenha bom ânimo, que eu venci, você vai vencer. E né? Deus, Ele costuma agir na minha vida sempre no último momento. Até meu pai pegou e falou, eu nem sei por que você está aflita, porque você
você já viu que Deus só age na sua vida no último instante para testar a sua fé. E realmente, já passei várias situações assim, onde minha fé ela foi provada de Deus agir assim, no último segundo, onde todo mundo achava que não ia ter mais jeito, ele chegava e me surpreendia. Agora, Jéssica, com relação assim à moda, como você usa, né? O que você faz para sobressair no mercado? Então, eu sempre procuro fazer um trabalho diferenciado assim, voltado, olhando para o meu público. Eu não procuro ficar observando o que fulano está fazendo, o que está deixando de fazer, porque assim, nesse ramo de atacado tem muito disso, um ficar observando o que o outro está vendendo. Ah, a fulana está vendendo isso, então eu vou pegar para vender também. Foi por isso que surgiu assim a minha vontade de produzir minha própria coleção, justamente por conta disso, por conta dessa concorrência desleal. Porque vamos supor, se você tem uma mercadoria que seu público se identifica, aí a pessoa vai lá, pega aquela mesma mercadoria do fornecedor, aí às vezes quebra o preço, entendeu? Então, assim, eu queria continuar trabalhando dessa forma, de uma maneira que as clientes se identificassem com minha mercadoria, entendeu? Mas que não houvesse essa concorrência, até porque, assim, minha competição diária é comigo mesma, entendeu? É verdade. Eu não procuro competir com ninguém, muitas vezes as pessoas acham que você está competindo, que você quer se sobressair mais do que a outra pessoa, não. O meu interesse maior é cumprir com minhas responsabilidades, com minhas obrigações financeiras, que todos nós temos, Isso. e dar um melhor assim para o meu cliente. Eu fico feliz quando eu vejo o cliente vestido na minha roupa, às vezes eu saio, vejo o cliente com minha roupa, digo, ali é da minha loja, entendeu? Eu fico orgulhosa. É verdade. E quais são assim as estratégias que você usa? Falando assim, com relação a redes sociais, você tem alguma estratégia ou não? Então, é como eu falei, meu Instagram ele foi construído passo a passo, não foi um Instagram comprado. Eu comecei com um seguidor e hoje em dia eu já estou fechando quase 62 mil seguidores. Nossa. Só que assim, um Instagram, como eu falei, consolidado. Eu não quis assim um Instagram que fosse só o número de pessoas. Eu queria ter uma ferramenta que realmente eu vendesse. Então, eu fui construindo aos poucos, entendeu? Buscando os clientes que se identificavam com minha loja, com minha mercadoria. Foi essa forma que eu adotei de trabalho. Para que realmente eu tivesse uma ferramenta onde me trouxesse lucro. E não um Instagram como muita gente tem, com vários seguidores e que você não atinge objetivo nenhum. Então, é mais uma prova que as coisas acontecem passo a passo, Isso. não é? Isso, é bom para as pessoas ouvirem, porque acha que a gente quando acha que foi da noite para o dia, mas não, muita dificuldade mesmo, muito carregar de saco na cabeça, muita poeira, muita chuva. A gente teve um período que meu falecido esposo, a gente pegava da sexta-feira, a gente só parava na terça. Porque a gente saía para viajar para pegar mercadoria e quando chegava a gente não ia nem descansar, a gente já ficava arrumando a mercadoria na loja e tudo mais. Aí a gente ficava praticamente 3 dias no ar, só vinha dormir na terça-feira mesmo. Então, assim, os bastidores ninguém vê. Isso. Muita gente hoje em dia vê assim, a loja ela crescendo, sendo consolidada e acha que foi da noite pro dia, que não houve dificuldades, entendeu? Que eu não passei, que não houve nenhuma história lá atrás, entendeu? Isso nós sabemos. Então, é isso que as pessoas elas têm que desconstruir, porque muitas vezes as pessoas observam assim, um empresário, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ninguém sabe o que aquela pessoa passou. Ele é milionário. Ele é milionário, mas vamos ver o que ele passou para chegar nos milhões dele. Porque para você ser grande, ou você começou pequeno, então você nasceu herdeiro. E hoje em dia, para nascer herdeiro, tá difícil. É verdade. Entendeu? Então, tem que construir. Tem que construir, assim, é um abraçar de oportunidades que você tem que ter. E assim, falando em construir, que esse mês nós estamos falando essa questão, né, de não ter medo da mudança, de sair da zona de conforto. Então, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão em casa, né? Principalmente eu digo as mulheres, porque muitas vezes elas não podem trabalhar por conta dos filhos, não é? E uma série de coisas. E tem aquele desejo de empreender. E nesse momento não vê como, ou tem medo. Qual o conselho que você dá? Olha, eu falo assim, que hoje em dia não trabalha e não ganha dinheiro quem não quer, porque assim, a internet ela é uma ferramenta que lhe proporciona ganhar dinheiro com qualquer coisa. Então, você pode ganhar seu dinheiro em casa, você pode ganhar seu dinheiro cuidando dos seus filhos, você pode ganhar seu dinheiro trabalhando fora. Então, assim, tem várias ferramentas hoje em dia onde nós mulheres nós podemos agregar tanto o trabalho em casa com cuidar dos filhos, como também a sua renda extra. Porque hoje em dia, assim, é complicado financeiramente uma mulher ficar dependendo do marido.
Não só por conta da independência, que nós temos que ter nossa independência financeira, é bom para a mulher, eleva claro. a nossa autoestima, principalmente, entendeu? Por conta também, assim, a gente não se apegar, assim, vincular nossa vida somente a uma pessoa, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Eu lhe digo por experiência própria, porque se eu não fosse uma mulher que me envolvesse no trabalho junto com meu esposo, depois que ele falecesse, hoje eu não teria dado continuidade no trabalho. É verdade. Porque muitas mulheres se acomodam por conta disso. Ah, meu marido está sendo provedor. Mas e até quando você vai ter aquele marido que ele é o seu provedor? É por isso que tem muitas mulheres que depois que o marido falece, elas ficam numa situação desesperadora porque ela se acostumou a ficar dependendo daquela pessoa. Então, nós mulheres, não só mulheres, todos nós seres humanos, nós não podemos ser pessoas dependentes de um ser só. O único ser que a gente tem que ser dependente exclusivamente é de Deus. É de Deus. Então, assim, a gente sempre tem que colocar isso na nossa mente, que a gente precisa ter a nossa independência, principalmente financeira. Então, acreditar em você mesmo, não fique esperando apoio e incentivo de ninguém, porque hoje em dia é muito difícil, nem mesmo dentro da família a gente às vezes encontra apoio, então você tem que se automotivar todos os dias, você tem que se autoconfiar, entendeu? Porque é complicado empreender e para a mulher é mais complicado ainda. A gente teve uma colega minha aqui, numa entrevista, ela disse, empreender é para os fortes, né? E, na verdade, eu creio que todos nós somos empreendedores. Isso. Não é porque você é empreendedora, você tem uma loja, mas se nós sairmos aqui, o vendedor na esquina de batata frita é um empreendedor também. Né? Então, as pessoas precisam ter esse conceito que, assim, se você começa em casa a vender uma bala, está começando o seu comércio. Com certeza. E assim, você não pode ter vergonha do seu trabalho, porque ó, antes de entrar no ramo do atacado, eu e meu esposo, a gente já vendeu galeto na rua, a gente já vendeu galinha na feira, entendeu? Então, assim, foram vários processos, vários trabalhos que a gente passou até chegar realmente numa coisa assim sólida como é hoje. E assim, você não pode ter vergonha, porque você está trabalhando, você está ali buscando seu recurso, você está ali cumprindo com suas obrigações. Então, muitas vezes tem gente que nem sequer dá o primeiro passo, por causa de vergonha. Você não pode ter vergonha, você tem que ter orgulho, porque você está buscando, você está tendo coragem de de se sobressair na frente daquelas pessoas que estão ali acomodadas. Então, não há vergonha nenhuma você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Que bom, gente, por mim, passava a tarde toda, viu, Jéssica? Um bate-papo muito gostoso, eu quero agradecer a você. Eu que agradeço. Confesso que aprendi muito e eu creio que o nosso público do Conectando Vidas aprendeu muito com essa mulher forte, empreendedora, mas acima de tudo, de fé. Verdade. E a nossa palavra aqui é que independente do que você vai fazer, independente da sua crença, não desista, não deixe de acreditar em Deus, de colocar as coisas nas mãos dele. Então, assim, a sua palavra de despedida, nós estamos terminando e que agora você deixa para o público em geral. Então, como sempre, eu exalto e glorifico ao Senhor por tudo que Ele fez e faz na minha vida, entendeu? Assim, Deus, Ele é sobrenatural, não tem explicação nem definição para Deus. E eu fico assim muito feliz, muito orgulhosa. Por esses dias eu estava até recordando, eu digo, Senhor, eu fico tão feliz quando as pessoas me colocam assim como um exemplo de mulher de fé. Eu não preciso nem me colocar como outra pessoa, assim, se eu vier a me destacar aqui na terra, porque se eu vier a me destacar é para a honra e glória do Senhor, para mostrar que Ele é na minha vida, entendeu? Uhum. Então, assim, eu gosto quando as pessoas olham para mim e veem, assim, uma pessoa de fé. Muitas vezes eu até digo, meu Deus, será que eu sou essa pessoa, assim, tão fervorosa? Mas se o Senhor tem me dado essa honra, então, que eu seja vista assim, como uma mulher de fé, realmente, em primeiro lugar. As outras coisas que Ele acrescentar, eu agradeço também, mas que a fé sempre vem em primeiro lugar, porque sem Deus a gente não é nada. É verdade. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você. Foi um prazer ter você aqui. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Bom final de semana e fica com Deus!